Bom, nesse vídeo nós não iremos fazer resolução de uma atividade. Nesse caso aqui eu tenho um artigo para vocês, tá? E nada mais é a demonstração de passo a passo de uma resolução. Então nesse caso o artigo é uma revisão sobre equações de várias etapas. Então vamos iniciar essa recomendação. E aqui vocês podem observar que ele dá todo um texto explicando passo a passo como é que é a resolução de uma equação de duas etapas. Ele tem a sugestão de um vídeo. Então aí vocês podem verificar também aqui, no caso de variáveis dos dois lados da igualdade, ele vai usando todos os artifícios matemáticos para fazer essa resolução da resposta final. Ele faz uma conferência, faz uma prova real, substituindo o valor da variável encontrado e verificando os dois lados da igualdade. Novamente ele sugere um vídeo, faz um terceiro exemplo com vocês. Faz o exemplo e aí pede para conferir. E aqui, o que eu quero fazer com vocês é exatamente isso, a questão da prática. Tá? E aí ele sugere alguns probleminhas, algumas questões, onde pede para vocês fazerem essa prática. E aí tem também toda a explicação. Então eu vou fazer isso daqui junto com vocês. Então só vamos voltar lá no exemplo que ele sugere para praticar. Então tá aqui. Encontre o valor de B. E aí esse B está dentro de uma equação. Então uma revisão sobre equações de várias etapas, né? No caso várias situações de resolução. Então vamos à primeira. Então a equação que ele sugere como exemplo é 4b mais 5, que é igual a 1 mais 5b. E aí, seguindo as recomendações dele, a resolução dele, então nós temos, isolamos a nossa variável. Então, 4b menos 5b, que é igual a 1 menos 5. Então, sempre nas operações inversas. Então, estava positivo, veio negativo, mais 5, menos 5. Então, 4b com menos 5b, dá menos b. Então, no caso, menos 1b. Então, menos b. Que é igual a 1 menos 5. Então, 1 menos 5, menos 4. E aqui, como o exercício pede para encontrar o valor de b, tem que fazer a multiplicação por menos 1. Então, nesse caso, b igual a 4. E aí eu posso verificar aqui. Então, b igual a 4. Então, vamos verificar. Não está mostrando ali no cantinho. Deixa eu só voltar aqui para ver se mostra para vocês que dá como a resposta correta. Então aqui tem uma resposta correta. E aí qualquer coisa, qualquer dúvida, se por acaso vocês não encontrarem essa resposta correta, vocês podem vir aqui na explicação e aí ele faz o passo a passo dele. Tá? Então, tá aqui o artigo, correto? E aí vocês podem ir para a próxima pergunta. E aí novamente, ele encontre o valor de B e ele dá a equação. Então vocês têm 2/3 de B mais 5, que é igual a 20 menos B. Então, isolando a nossa variável B, eu tenho 2/3 de B menos B,
que é igual a 20 menos 5. Então, estava negativo, vem para o outro lado positivo. Então, já vamos fazer essa correção aqui. Positivo, veio para o outro lado negativo. E agora, como é que eu faço essa multiplicação? Que são denominadores diferentes. Então, usando o artifício matemático, esse 3, ele tem que fazer a multiplicação, vezes. Esse resultado, eu faço a operação. Nesse caso aqui, a operação é mais. Então, vou somar. Então, 3 vezes B, 3B. 3B mais 2B. Então, 3B mais 2B, 5B. Então, eu tenho 5B. Tudo isso dividido por 3, continua o denominador. Então, 20 menos 5. 20 menos 5, 15. E aí, vamos isolar o B. Também aqui já vou fazer de uma forma um pouco mais direta. Então, vamos lá. 3 dividindo, então multiplicando. Então, eu tenho 15 vezes 3. O 5 estava multiplicando, então vem dividindo. Dividido por 5. E entre fazer essa multiplicação, eu prefiro fazer a simplificação. Então, 15 dividido por 5. 15 por 5 dá 3. Então, 3 vezes 3. 3 vezes 3. Então, B igual a 9. E aí podemos verificar novamente. Então, verificando a nossa resposta. Novamente, mostra uma resposta correta. E aí eu posso até ver uma explicação deles. Ele faz a explicação passo a passo, dizendo cada um dos artifícios matemáticos que ele usou. Correto? Pode estar um pouco diferente do que eu fiz aqui com vocês, porque ele usa todo o método tradicional, correto? Mas nada impede de vocês fazerem de um dos dois métodos. Qualquer um dos dois métodos é válido, correto? Então, eu já não vou fazer todas. Aí eu recomendo que vocês façam os artigos também, que ele tem muitas explicações instrutivas que ajudam vocês a compreender o conteúdo.